Salve comunidade Dragão Maníaca, aqui é Junior Zé Gamer. Hoje, num formatinho um pouquinho diferente, eu tirei alguns prints para poder explicar direitinho tudo que você precisa saber sobre os novos selos de poder. Vou falar sobre as escolas, sobre as sinergias, vou falar do poder de cada uma delas, como conseguir selos, o novo mapa exclusivo para os selos e um pouquinho da minha estratégia, o que eu pretendo fazer para poder conciliar a estratégia que eu já uso agora com os novos selos. Quem sabe assim você já consegue ter uma ideia de como construir aí a sua duplinha de selos. A atualização vem na quinta-feira para as plataformas iOS e Android, e as demais plataformas vão ter que esperar um pouquinho mais. A atualização chega na terça-feira. Então bora primeiro saber o que realmente são esses selos. Esses selos eles vão ser como equipamentos para o dragão. Eles vão ficar mais fortes, vão poder usar habilidades especiais como aumento da força ou aumento da resistência, ou alguma habilidade especial como voltar à batalha depois de serem derrotados. Então, como eu falei, eles vão ser equipamentos, não vão se incorporar ao dragão propriamente dito. Não vai ser como comida ou material de encantamento que fazem o dragão aumentar de nível. O dragão vai aumentar de força justamente usando o poder do selo, não o seu próprio poder. Com comida e bateria de encantamento, ele aumenta o nível do próprio dragão, ele fica mais forte. Então os pontos de vida e os pontos de ataque do próprio dragão mudam. Já com os selos é diferente, é o próprio selo que faz o dragão ficar forte. Se tu retirar o selo do dragão, o dragão volta a todas as suas características originais. Portanto, eu acredito que os valores base de informação, inclusive, durante a batalha, vão permanecer como os valores que o dragão tem, né, no seu nível, seja no nível 20, 70, no nível 100, e vai ter ali a explicação de cada selo, que vai ter um aumento de dano ou uma redução de dano percentual, dependendo da raridade do selo. E essa é a parte boa de que vocês vão poder colocar e tirar esses selos da forma que bem entenderem. Não é um processo definitivo. Vocês colocam um selo comum e depois que tiverem mais selos, vocês podem retirar e melhorar esses selos, passando de selo comum para incomum, raro, épico, lendário, e poder ficar também testando. Vocês podem testar alguns que aumentam a força, alguns que aumentam a resistência, algumas habilidades especiais. Então isso vai ser bem interessante porque não é uma decisão definitiva. Vocês podem colocar o selo que vocês quiserem, testarem. Se gostarem podem continuar, se não gostarem trocam até ter o resultado que vocês esperam na batalha. Em relação à raridade dos dragões, também vai determinar quais selos eles vão poder utilizar. Ou seja, dragões comuns só vão poder usar selos comuns. Todos os dragões só vão poder usar o seu próprio selo ou inferiores. Portanto, os dragões incomuns poderão usar selos incomuns e inferior a ele, que no caso é o comum. Já os raros poderão utilizar os dois anteriores e mais a sua própria raridade, no caso raro. Quem vai ser prejudicado menos nessa história, mas vai ser prejudicado um pouquinho, são os dragões épicos, pois não poderão utilizar somente os lendários, mas todos os outros selos ele vai poder usar. Já os lendários, por ter a mesma raridade, ou o sagrado e o antigo por serem dragões de raridade superior a lendário, esses três tipos de dragão poderão utilizar todos os tipos de selo, todas as raridades dos selos. Além do poder especial que cada selo traz, ele vai trazer um adicional de HP, ou seja, mais pontos de vida. Claro que dependendo da raridade do selo, vai trazer mais pontos de vida. É possível colocar 6 selos em cada trio de batalha, porque vocês podem colocar 2 selos em cada dragão. Se vocês colocarem 5 da mesma escola, vocês geram a sinergia da escola, que é um poder extra que o trio de vocês pode ter por
está ali defendendo uma escola específica. Existem, portanto, 3 escolas: a escola do crescimento, a escola do poder e a escola do abrigo. A escola do crescimento vai dar, se vocês colocarem 5 selos dessa mesma escola, o poder dele é aumentado em 25% na sua característica em cada um dos selos, ou seja, se o selo aumentaria o poder de ataque em 100%, ele vai aumentar em 125%, porque ele aumenta 25% da característica do próprio selo, mas somente os selos da sua escola. Se tu colocar 5 selos dessa escola e um de outra escola, aquele da outra escola não vai ser afetado por esse poder. A escola do poder, ele vai, a cada rodada, vai fazer com que um dragão aleatório adversário perca pontos de vida. É uma pontuação muito baixa, né? É uma perda de dano, assim, no caso. Ele vai causar um dano muito baixo, uma perda de vida que realmente, na minha opinião, nem valeria muito a pena comentar. Mas é em torno de 10%, acho que até um pouquinho menos. Eu estava vendo ali no fórum, quando foi realmente definido os valores. Mas eles sempre podem acabar reajustando para balancear melhor o jogo. Mas apenas 8, 10, 15% não costuma fazer muita diferença se for uma rodada inteira. Se fosse a cada ação, a cada jogada, eu acho que faria um pouquinho mais de diferença. Mas tem que esperar os 3 dragões e uma nova rodada começar, né, eu acho que é muito pouco. 10% não é quase nada, e eu acho que é 8%. Esse vídeo ainda estava na fase de testes para poder fazer o vídeo e mostrar a mecânica do jogo, então esses 10% ali não podem ser considerados, é mais ilustrativo mesmo. Mas de qualquer forma é uma pontuação muito baixa para ser retirada, então eu não investiria nesse tipo de poder. Claro que os selos eles são bem interessantes, então se vocês quiserem ter os 5 selos e ter esse adicional, tranquilo, mas eu não investiria exclusivamente nos selos pensando na sinergia. Já a sinergia do abrigo, que é a última escola ali embaixo, ele vai evitar danos em relação ao ataque dos teus dragões. É um pouquinho mais de defesa, é como um escudo mesmo. Ele vai reduzir em 25% qualquer dano direto que os dragões de vocês sofram. Então já é uma proteçãozinha a mais. Quem acha que está com a defesa meio baixa, pontos de vida meio baixa, essa aí parece ser a melhor opção. Eu gostei mais da sinergia da escola do crescimento, mas eu também não vou forçar conseguir esse poder, porque às vezes combinar o poder de outras escolas, pegar o melhor de cada uma, pode ser mais vantajoso do que investir numa sinergia específica. Mas se eu tiver a oportunidade pelos selos que eu vou escolher, né, não custa nada. Se eu for escolher, claro, 4 ou 5 selos dessa escola, pelas características dela, 25% a mais no poder de cada selo não é nada mal. Então vamos dar uma olhadinha específico em cada um dos selos. Começando ali da esquerda para a direita, olhando pelos símbolos, né? Ali a gente começa pelo selo do subjugo. O selo do subjugo, ele tem a capacidade de mutar, ou no caso silenciar os próprios selos do adversário. Então é como se fosse aquele assustado e calado. Você escolhe um dragão, você vai atacar esse dragão e esse alvo primário fica com seus selos inutilizáveis, só que por apenas uma rodada. Outra característica que eu não acho legal é que você só tem uma chance de que isso aconteça. Ele não vai acontecer sempre, ele vai ter uma porcentagem de chance de acontecer. Então esse tipo de poder, para mim, eu já não gosto, né? Que às vezes funciona, às vezes não funciona. Existem vários outros selos bem mais interessantes do que contar com um poder que às vezes vai funcionar e às vezes não vai funcionar. Mas muita gente gosta daquele assustado e calado, e o poder dele é bem semelhante, só que em relação aos selos, e é somente uma rodada. Depois nós vamos para o selo do desafio.
Ele pega os efeitos negativos que você possui, por exemplo, você tem uma infecção ou está colhendo tempestade, aquele que reduz um pouco o dano que você causa no adversário. Então ele pega esses efeitos negativos que estão grudados em ti e faz esses efeitos terem um poder reduzido. Ou seja, aquela infecção que tu tem não vai causar tanto dano e é aquela nuvem que fica em volta de ti impedindo que tu ataque também não vai ser tão forte assim. Então esse é perfeito para quem acha que está recebendo dano de infecções e efeitos negativos demais. Tem uma galera aí que gosta de usar bastante planta e sombras e aí acaba ficando com um trio forte só infectando. Então isso aí vai ajudar muito a reduzir os efeitos dessas maestrias que vocês recebem. Então também é um selo bem interessante de ter. Eu prefiro não usar muitos selos de defesa, eu gosto muito mais de jogar ofensivamente, eu gosto de partir para o ataque. Mas para quem acha que está morrendo fácil, com várias contaminações ou múltiplas contaminações, esse é uma das opções de defesa contra esses efeitos. Partindo para o próximo selo ali, aquele selozinho do meio, Havoc, é o selo do estrago. O selo do estrago eu gosto muito porque ele é aquele selo que vai fortalecer os ataques em área. E eu gosto muito desse tipo de ataque. A maioria dos meus dragões tem. Ou seja, ataque de fogo, luz, energia. Então aqueles que causam esses danos múltiplos e instantâneos, é esse aí o selo que vai... Um dos selos que vai mais ajudar. Porque ele vai aumentar o dano desse tipo de elemento. Então eu que uso bastante fogo e agora tenho que usar um pouquinho mais a luz por causa dos dragões antigos, esse selo do estrago é uma das opções mais interessantes, vale muito a pena testar eles. Tem outros que vai ter efeito também semelhante, então é bom dar uma testadinha porque pode ser que outro cause um pouco de mais de dano, porque tem um dos selos mais pra frente que a gente vai ver, que inclusive sacrifica pontos de vida. Eu acredito que isso vai fazer com que o ataque seja mais forte. Mas caso não aconteça, obviamente que Havoc, que é o selo do estrago, seria a opção ideal. Se não tiver muita diferença nessa questão do ataque, assim, por causa do sacrifício do outro selo, eu acho essa uma opção bem legal. E claro, dependendo da escola que tu quer tentar fazer a sinergia. Claro que não vou forçar, que nem eu falei, não vou forçar muito essa questão da sinergia. Eu vou tentar ir mais pelo poder dos próprios selos mesmo. Mas se tiver tudo muito próximo ali, falta só um, não custa nada tentar dar uma adaptada. Mas enfim, selo do estrago, gosto muito. Próximo selo é o selo da pureza. O selo da pureza é bem simples. Quanto maior é o teu HP, maior é o dano extra que você ganha. Ou seja, você tem que escolher aqueles dragõezinhos que você não costuma perder muitos pontos de vida ou que está muito no começo da batalha, tipo o primeiro, o segundo. Se tu coloca no terceiro dragão, normalmente ele já levou várias porradas, então ele não vai ter tanto HP assim para poder gerar um dano extra grande. Então seria bem interessante esse dragão ficar com esse selo ficar ali pelo segundo dragão. O primeiro eu costumo usar a benção, então também não é interessante ficar no primeiro. Mas no segundo é bem interessante porque ele ainda vai ter bastante pontos de vida e aí ele pode fazer um estrago legal. Tu pode receber um bônus, né, um dano extra bem legal. E aí a gente vai para o último selo dessa escola, que é o de renascimento. E esse selo de renascimento, o próprio nome já diz, não tem muito o que falar sobre ele. O dragão é derrotado, mas retorna à batalha. Vai ser interessante se ele puder ir para o castelo. Tem uma estratégia bem interessante que é colocar dragões com menos pontos de vida, caso você tenha só um naquele, por exemplo, upado no máximo ou naquele mesmo nível dos dragões mais fortes, tu tem só um. Vamos supor que a restrição de elementos é em relação às sombras e tu só tem um dragão com sombras naquele nível, que bateria de frente com os inimigos. Então tu coloca mais 2 dragões com este selo, que eles vão atacar primeiro os dragões mais fracos. E se eles têm o selo de renascimento, eles vão atacar
e ele acaba voltando, e aí tu tem um pouquinho mais de tempo para poder atacar com o teu dragão forte, teu único dragão que vai estar em batalha. Outra coisa interessante vai ser usar nesse mesmo estilo, né, de castelo, com metal. Imagina botar uma vingança final, o dragão é derrotado, ativa a vingança final e depois o dragão ainda retorna, ou seja, ele não morre de verdade, ele vai morrer, vai ativar a vingança final, mas depois ele retorna. Isso é bem interessante testar para ver se funciona exatamente dessa maneira. Se ele consegue conciliar a vingança final, como ele não vai sair de campo, eu não posso dar certeza ainda se ele ativaria a vingança final. Mas ativando é uma ótima estratégia, principalmente em batalhas que vai ter metal. Próxima escola é a escola do abrigo. A gente vai começar com o selo da aceitação. O selo da aceitação, ele é muito interessante, eu gosto bastante dele. Ele aumenta a força dos efeitos positivos que o teu dragão tem. Ele pode inclusive casar direitinho com aquele outro selo que a gente estava falando, do renascimento, porque se tu coloca esse selo da aceitação e coloca uma vingança final, essa vingança final tem uma potência maior, ou seja, vai causar uma agressividade muito maior, vai causar mais dano no teu adversário. Então todos os efeitos positivos que o teu dragão tem, usando este selo, fica mais forte. Ou seja, se o teu dragão tiver escudo de pedra, tiver metal, tiver bênção, qualquer efeito positivo usando este selo, ele é potencializado. A gente parte para o segundo selo dessa escola, que é o selo da bruxaria. Esse aí aumenta o dano feito pelos teus efeitos negativos que tu invoca no teu adversário. Ou seja, tu ataca com planta, o teu inimigo fica contaminado, e quando vai fazer o efeito dele, causar aquela agressão extra de envenenamento, antes do adversário atacar, o dano causado nesse momento vai ser muito maior, ou seja, ele vai aumentar, ele simplesmente vai aumentar o dano, ou o efeito no caso, porque tu pode ter atirado também vento e para os teus adversários não atacarem direito, esse efeito também vai ser potencializado. Qualquer efeito negativo que esteja ativo nos teus adversários vai ganhar uma potência extra usando o selo da bruxaria. Vamos para o Daredevil, que é o selo do temerário, ou para quem gosta da Marvel, né, é o Demolidor. Ele sacrifica HP para ganhar bônus de dano direto. Ou seja, esse aí eu acredito que vai causar um pouquinho mais de dano, por exemplo, que aquele Havoc. Mas como diz que é dano direto, eu acredito que ataques em área seja de dano direto também, porque são danos instantâneos. Se fosse apenas para o alvo primário, ele diria alvo primário, assim como ele falou no subjugo. O selo do subjugo, ele deixa bem claro que é no alvo primário. Então acredito que quando eles falam dano direto, é todo dano instantâneo. Fogo, luz, energia são tudo danos instantâneos. Acredito que eles queiram dizer isso com o dano direto. Se for isso mesmo, isso é bom testar para ver. Porque se for realmente nesses três, né, nas três agressões possíveis, tanto de luz, de fogo, energia, esse aí deve causar um pouquinho mais de dano, justamente porque ele sacrifica uma parte do HP. É uma parte pequena, mas já é um sacrifício. Então, como não sai de graça, o dano deve ser considerável. O próximo selo é o selo da crueldade. Ele tem uma chance de causar um ataque crítico. Com uma má chance, ele também deve ser um valorzinho de dano um pouquinho maior, mas tem aquele detalhe, é uma chance, não quer dizer que vai funcionar. Não vai funcionar em todas as vezes, então já é um selo que não me interessa muito. Eu gosto de selos que vão funcionar sempre. Tem apenas um que eu abriria essa exceção, eu vou falar mais pra frente e por quê. Mas enfim, dano da crueldade tem uma porcentagem de chance de dar um dano crítico, que é um dano extra. Acredito que também será válido para ataques em área. Aqui não fala nada se vai ser em dano direto, em dano em área, só no primário. Mas como não faz nenhuma observação, eu acredito que
o dano crítico é baseado em qualquer dano que tu faça. Próximo selo é o selo da evasão. O selo da evasão é um selo bem interessante, é aquele selo que tu pode desviar do ataque. Claro que tu não consegue desviar totalmente, então tu tem uma chance de não receber quase nada de ataque. Tu vai receber um pouquinho, é como se tu desviasse assim, mas ainda pegasse na ponta da orelha o ataque. Então tu perde um pouquinho de dano, mas é bem pouquinho mesmo. É quase todo o dano desviado. Pena que é apenas uma chance. Não é sempre, até porque seria até engraçado não, né, perder, ser sempre, né? Então ela tem que ser uma chance. Senão tu nunca perderia pontos de vida, ou perderia uma porcentagem muito pequena, né? E não seria justo, né? Não seria balanceado. Então tem apenas uma chance de desviar de praticamente todo o ataque do adversário. Mas eu também não usaria esse tipo de selo, porque é só uma chance, então e o efeito não é muito bom. Eu prefiro, como eu falei, eu prefiro mais de ataque mesmo. Esses de defesa, só um deles meio que me interessa, que tá na próxima escola. Vamos dar uma olhadinha. Agora sim, Escola do Crescimento. Já começa com um selo que com certeza eu vou utilizar. Como eu uso bastante a bênção, todas as minhas batalhas começam com bênção, esse é o melhor selo para utilizar. Porque todos os efeitos positivos que eu invocar utilizando este selo ganham potência. Ou seja, ele não é só pro dragão que tem o selo, como o selo... Como é que é o outro? O selo da aceitação. O selo da aceitação, ele aumentava o efeito positivo dele mesmo, né? Dos que estavam adicionados a esse dragão. Já o selo da maravilha, ele vai invocar para outros dragões. E se ele invocar para múltiplos dragões, como é o caso da benção coletiva, ele é para 3 dragões, ele vai botar efeito positivo em 3 dragões, então é um benefício triplo, não é só para um dragão, são para 3 dragões. Escudo de terra também são para 3 dragões, metal ativa nos 3 dragões, então todos os efeitos positivos que este dragão invocar vai estar em todos os dragões, são todos os efeitos positivos, vai ter um efeito assim mais poderoso, vai ser mais pontos de ataque ou mais defesa. Então esse selo é um dos selos que me interessa muito, até porque minhas batalhas costumam começar com uma bênção. Então esse selo aí vai me ajudar bastante, com certeza. E a gente segue para o selo do espelho. O selo do espelho, esse é o único selo mais defensivo, de suporte, que realmente me interessa, porque esse aí invalida os efeitos negativos que vão chegar até ti, mas não só invalidam, como espelham. Ao invés de ativar em ti, vai ativar no invocador. Então tem o teu inimigo, tentou usar planta contra ti e o veneno acaba nele mesmo. É muito interessante. Claro que seria muito apelão se todas as vezes acontecesse isso. Então é só uma chance de que isso aconteça. Por que eu usaria ele? Porque às vezes nos atacam com assustado e calado e colhendo tempestade. Isso me atrasa na batalha, porque eu acabo ficando com o ataque um pouquinho mais fraco, ou às vezes eu não posso usar meu ataque em área. Se eu tiver esse espelho, é uma proteção para que às vezes isso não aconteça. Podem me atacar com vento, podem me atacar com assustado e calado, que eu posso rebater e eu posso continuar fazendo a minha estratégia. É só uma porcentagem de vezes? Sim, não é sempre. Mas diminuindo o número de vezes que acontece isso, já me ajuda muito. Mas óbvio que eu só vou ativar esse tipo de selo se eu já conseguir o poder ofensivo que eu quero, e eu vou falar um pouquinho mais da minha estratégia mais pra frente. Selo da tartaruga é bem simples, proteção extra contra ataque em área. Atacaram com fogo, atacaram com luz, a tua equipe
tá ativado o selo da tartaruga, esse dragão sofre menos dano. Então é uma proteção extra contra ataques em área. Depois vem o Berserker, que é o selo da fúria, o selo do furioso, sei lá. Vamos ver como é que vai ficar a tradução aí da Gameloft. Mas esse Berserker é bem legal. Ele é o oposto daquele selo da pureza. O selo da pureza, se vocês lembram, ele tinha a característica de quanto mais HP, maior o bônus. Esse é em relação à perda de HP. Quanto menos pontos de vida o teu dragão tiver, maior vai ser o bônus que ele vai ter no ataque direto. Então é bem legal para aquele dragão que está sofrendo bastante ataque. Normalmente o último dragão, né, aquele terceiro dragão, é o alvo favorito da máquina. Eles atacam uma ou duas vezes aquele dragão antes dele poder atacar. Então é uma opção bem interessante e claro que se mantém na escola do crescimento. Então é aquela escola que eu falei que tinha interesse, talvez em ter o efeito aumentado pela sua sinergia. Acaba sendo bem interessante. Se eu já vou botar o selo da maravilha e talvez o selo do espelho, colocar o Berserker também acaba sendo bem interessante, porque acaba ficando na mesma escola e aumentando a possibilidade de todos os selos terem esse bônus nos 25% da sinergia. Mas como eu falei, não vou forçar nada, vou ver se eu vou poder usar o selo do espelho ou não. Se eu não puder usar o selo do espelho, acaba que o Berserker eu também não vou usar, ou dificilmente vou usar, porque vai ser mais interessante às vezes usar o Havok ou o do Demolidor. Então vamos para o último selo, que é o selo do Ki. O selo do Ki, ele é bem simples e eu acho que na arena não é muito interessante usar, mas se tiver os selos também na masmorra, aí sim, aí vai ser bem interessante. Porque o selo do Ki, ele vai te dar a possibilidade de ganhar HP, pontos de vida, toda vez que um dragão morre. Qualquer dragão morre, pode ser um dragão aliado, pode ser um dragão adversário. E na masmorra o que mais acontece é dragão morrer. A ideia da masmorra é um monte de dragão morrer. E se cada dragão que morre tu recebe pontos de vida, esse selo é perfeito. Então se tu tem uma equipe para arena e uma equipe para masmorra, ou pelo menos uns 2, 3 dragões extras além do trio principal, com certeza um deles poderia ter esse selo do Ki, e ele ia ficar sempre recuperando vida. Aí tu não ia precisar se preocupar em usar água, por exemplo, para restaurar a energia, porque ele faria isso automaticamente. Então é isso, esses são os 15 selos. Bom, aqui a gente dá uma olhadinha em como nós vamos conseguir esses selos. Diariamente nós vamos ganhar uma chave nessa torrezinha aí dos selos. Essa chave ela é grátis. Uma vez por dia, tu vai poder ali recolher essa chave. E vou juntando 3 chaves, uma chave por dia, quer dizer que em 3 dias vocês podem abrir este baúzinho, onde vai ter 3 selos, que vai ter raridade comum ou incomum. E também vai ter umas Dragon Ball ali, que é a bugiganga do selo, que é para poder fazer fusões. Cada 5 selos de um tipo, né, vamos supor esse do Demolidor aí, tu junta 5 selos comuns, paga a taxinha das bugigangas e você tem um selo de raridade maior. De comum passa para incomum e depois você vai juntando selos incomuns para transformar em raro até chegar na raridade lendária. Ele vai ter seu menu próprio também, assim como na liga de encantamento. Então você vai poder equipar dragões, olhar o teu inventário para poder forjar também novos selos mais poderosos. Vão ter algumas ofertas semanais também, que vão te possibilitar avançar um pouquinho mais nessa questão de ter selos diferenciados ou selos do mesmo tipo para poder melhorar com bugigangas também. Além de que também vamos ter um mapa, né, uma campanha específica
e exclusiva para os selos. Ela é independente da campanha normal, do modo heróico. Ele é dele, é específico dele para conseguir selos e um dragão. Portanto, no caminho até o último chefe, você vai percorrendo nas batalhas mais normais, você vai ganhar bugigangas. Nas batalhas dos chefes, você ganha baú. E na última batalha, terminando, portanto, a campanha do selo, você ganha um dragão. O primeiro dragão é o dragão alpino. Eu falo primeiro dragão porque esse mapa é renovável. Todo mês tem um mapa novo, portanto, um outro dragão para conseguir. E aqui, para terminar o vídeo, um pouquinho da minha estratégia. Atualmente eu uso a bênção e depois tento usar mais 2 ataques triplos, sendo que um deles é de fogo especificamente. Não funciona tão bem nessa questão do fogo contra antigos, mas contra todos os outros funciona. E como ainda tem muitos trios lendários, sagrados, dá para avançar muito na arena e às vezes, né, sobra um antigo ali e fica mais fácil de vencer. Portanto, a minha primeira ação em qualquer batalha é abençoar, para os meus dragões ficarem mais resistentes, terem mais pontos de vida e também serem mais fortes. Obviamente que o selo que se encaixa perfeito com essa ação é o selo da maravilha. Portanto, óbvio que o meu dragão ali, Oyar, que é o dragão que abençoa a equipe, vai receber o selo da maravilha. Depois eu faço um ataque de enfraquecimento, que normalmente eu aconselho que seja luz, ou se não for contra antigos, pode ser fogo, dá até para usar aquela queimadura lenta, por isso que eu deixei ele ali. Mesmo que o lanterna, que tenha luz, mas para dar esse exemplo aí contra dragões sagrados, funciona muito bem, porque tu ainda pode usar a queimadura lenta, que ele perde mais um pouquinho de vida e fica já pronto para morrer através do terceiro dragão, que daí usa carvão quente e aí faz uma agressão dupla. Ele já faz uma agressão grande, porque está abençoada, e mais uma agressão extra com o carvão quente. Então faz com que a equipe adversária seja derrotada antes mesmo de chegar na segunda rodada. Eu vou tentar chegar nesse nível sim, usando os selos também. Então eu uso o selo da maravilha no Oyar e algum dos selos que aumente os ataques em área, tanto para o segundo dragão quanto para o terceiro dragão. Então vai ter Havok, vou ver se funciona o do Temerário, quem sabe aquele do HP também, do Berserker. Então eu vou ver quais desses ataques funcionam com os ataques em área. Eu acredito que os ataques diretos vão funcionar como em área, é uma coisa que eu vou testar, peço que vocês testem também, só para garantir. Como eu falei, eu acho estranho na descrição ter uma coisa falando sobre ataque no alvo primário e nos outros não. Então acho que o único que é direto só no ataque no alvo primário é o do subjugo. Os outros, aquele que fala ataque direto, deve incluir sim fogo ou luz, mas é bom dar uma testadinha e confirmar. Se isso for verdade, com certeza um dos meus 2 dragões vai ter esse aí de sacrificar um pouquinho de HP, porque deve ser o dano um pouquinho maior. Acredito eu, espero que eu esteja certo. Que aí essa minha estratégia pode acabar chegando até usando apenas 3 selos. E se isso acontecer, eu posso usar a segunda vaga para selos, para usar o selo do espelho e me proteger contra as infecções, contra todos os efeitos negativos. Caso não chegue nesse ponto de tal agressividade com apenas 3 selos, eu uso mais 3 selos para tornar forte. Aí eu faço um combo, uso Havok com Temerário, por exemplo, que deve causar um efeito muito bom, muito destrutivo, bem legal. E é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais como é que funciona esse novo selo do poder, né? Então, deixa o likezão aí, se inscrevam no canal. Depois eu vou ver se eu faço um videozinho mostrando um pouquinho mais na prática, né? Nem que seja uma sequência na arena com alguns selos ativados. E então, espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu!